Gostaria de saudar a você nesse dia com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a você que está conosco nesse segundo trimestre do ano de 2024 e agradecer por estar presente nesta série de lições que vamos estar estudando ao longo deste trimestre sobre a carreira que nos está proposta. E que capa maravilhosa é esta, né? Um livro excepcional, aonde eu recomendo você que ainda não adquiriu a sua revista, adquira, pois já estive lendo diversas lições e pude perceber o quão relevante ela é. Estaremos estudando sobre o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então, ao longo desse trimestre, estaremos estudando diversos temas de suma importância para o nosso crescimento espiritual. A nossa lição ela está comentada pelo pastor Osiel Gomes. Para quem não conhece o pastor Osiel, atualmente ele é pastor e preside a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão. Ele que é formado em teologia, filosofia, direito, pedagogia e psicanálise. O pastor Osiel também, não fazendo aqui divulgação, né, mas para os irmãos compreenderem, o nosso comentarista, ele possui diversas obras. As obras da carne, o fruto do espírito, mais palavra, menos emocionalismo, é outra obra. O governo divino em mãos humanas, inclusive foi um livro de apoio das nossas lições bíblicas dominical. E também nesse trimestre ele agora lança mais um, que é a carreira que nos está proposta, o nosso livro de apoio da nossa lição desse trimestre. E hoje vamos começar com a primeira das lições falando o início da caminhada. E nós dividimos esse estudo em 3 tópicos semelhantes ao da lição, mas nem sempre, como eu digo, igual. Mas por que, pastor Felipe? Porque nós aqui permitimos um pouco mais de aprofundamento e às vezes um pouco mais de esclarecimento. Eu vejo como uma maneira didática e de instrução que pode servir para você entender melhor algum tópico e se aprofundar noutro, quem sabe. Mas também pode servir de maneira que você possa repassar esse conteúdo de uma forma clara. É nesse serviço que o pastor Felipe está aqui para lhe auxiliar e lhe ajudar para que você venha repassar este conteúdo de forma clara, concisa e objetiva aos seus alunos. Então, esse que vos fala é o pastor Felipe Cunha, membro do Ministério das Assembleias de Deus do Jardim do Ingá. Ministério Madege é conhecido como Ministério das Assembleias de Deus aqui no Jardim do Ingá. Nós preservamos o ensino das Sagradas Escrituras e também preservamos o poder de Deus, algo extraordinário derramado no dia de Pentecostes. Então, o Ministério Madege, somos uma igreja pentecostal. Amado professor, pode observar que essa primeira lição é uma introdução das demais lições. Então, você planeje bem esta primeira aula, reservando tempo tanto para expor o conteúdo, como também para aplicar. É de suma importância que você venha fazer essas duas coisas, expor e também aplicar a lição. Não somente expor, mas aplicar. Então, eu sugiro ainda a você, professor, que inicie esta aula, esta primeira, trazendo uma breve reflexão a respeito do tema em geral. Como eu disse, a carreira que nos está proposta. Depois de você trazer essa reflexão, você procure extrair dos seus alunos a percepção deles a respeito do tema, o que eles esperam do tema e o que eles desejam aprender ao longo desses 3 meses. Então, não esqueça, por favor, que a lição de hoje é uma excelente oportunidade para os alunos refletirem a respeito de sua trajetória cristã, desde quando ela iniciou com um novo nascimento, ao aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, arrependendo-se dos seus pecados, e até o presente momento. Então, essa reflexão é de suma importância para você trabalhar no início desta aula. Quero passar aqui alguns subsídios para os professores. Primeiro, a Ensinador Cristão. A revista Ensinador Cristão, ela traz diversas reportagens, artigos, subsídios de apoio das nossas lições bíblicas. Dentre elas, agora na edição de número 97, página 36,
você encontrará um subsídio especial para esta lição. Também quero indicar, como eu já disse, o livro de apoio, também declaração de fé, eu quero indicar para você, professor, e também teologia sistemática com uma perspectiva pentecostal. Pois bem, levo aqui os 3 tópicos do nosso objetivo da nossa lição de hoje. São 3 verbos importantíssimos, 3 objetivos de suma importância para o professor. O primeiro é explicar o sentido da caminhada com Cristo. O segundo é ensinar a respeito da doutrina do Novo Testamento. E terceiro, enfatizar a importância do novo nascimento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Pois bem, como eu disse, esses são os materiais que eu indiquei de subsídio da nossa lição, né? Então, bem-vindo mais uma vez, e o nosso estudo começa aqui pela primeira lição. Nós vamos começar com lição de número 1, 7 de abril de 2024, o início da caminhada. O nosso texto áureo nos diz: respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo de número 3, e versículo de número 3. A nossa verdade prática nos diz: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Nossa leitura bíblica em classe, você que acompanha em casa, é de suma importância você fazer uso da leitura diária ao longo da semana. Nós vamos dividir esta lição, como de costume, em 3 tópicos. O primeiro tópico da nossa lição é a caminhada com Cristo. O segundo tópico, o novo nascimento. E terceiro e último tópico, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Pois bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 3, versículo do número 1 ao 8. Esta lição, a lição primeira, a lição de número 1, ela tem como palavra-chave caminhada. Então, nós, ao longo desta lição, estaremos abordando este assunto sobre a caminhada, né? Caminhada com Cristo, novo nascimento, assim por diante. O primeiro subtópico do tópico A Caminhada com Cristo, estaremos compreendendo os 2 caminhos de uma vida humana e a vida com Cristo. E queremos abordar aqui primeiro sobre a vida humana. Para compreendermos este primeiro subtópico sobre a vida humana, vou fazer aqui um resumo para que você, querido estudante, possa entender, ok? Logo nos primeiros capítulos de Gênesis, nós deparamos com a criação do homem, que foi algo projetado por Deus, quando olhamos em Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 26, quando a Bíblia diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre o réptil que se move sobre a terra. Pois bem, com isso nós temos a conclusão, né, que Deus, ele, o autor todo-poderoso, né, criou todas as coisas. E quando ele cria, ele viu que era bom. Mas ao criar o homem, a Bíblia nos deixa claro que viu Deus que era muito bom. E é importante compreender que este homem, ele não surge de um acidente ou de uma ideia vaga ou do nada. Não, este homem, ele surge, podemos dizer, de um conselho divino, aonde a Bíblia nos dá respaldo quanto a isto, quando o escritor, no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, versículo de número 7, quando diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, o homem foi feito do pó da terra, e logo sua vida surge, como pastor Felipe, surge com o sopro de Deus. Isto mesmo, o homem surge com o sopro de Deus. Deus usa
a matéria, o barro, né? E forma o homem e sopra em suas narinas. Então, a imagem na qual Adão foi criado foi sendo passado para os seus descendentes. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3, é bem claro quanto a isso, né? Então, a Bíblia nos descreve, no início de tudo, um Adão como um ser perfeito, inocente, que tinha uma santidade no nível de criatura. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a permanência nesse nível de santidade lhe garantiria a imortalidade. Isso mesmo. A permanência no nível de santidade lhe garantia a imortalidade. Pois a morte, meus amados irmãos, passou a reinar neste mundo devido ao pecado. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Roma, no capítulo de número 5, versículo de número 12, se não me falha a memória, quando ele diz que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É importante frisarmos muito bem que a história da jornada do homem nesta terra teve o começo não de um acidente, mas sim teve um começo, como eu disse, de um conselho divino, teve um começo com Deus, e apesar da queda de Adão, sua imagem vai sendo passada para sua geração, ao que vai acontecer por meio que eu chamo de geração natural. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, a partir, para você vir compreender esse subtópico, a partir da queda do homem, passa a herdar uma coisa que chamamos de natureza pecaminosa. Ou seja, estando o homem agora separado de Deus. E Paulo nos diz, em Romanos, capítulo 3, versículo 23, quando diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o homem tem uma opção de escolha, se ele quer trilhar a sua jornada neste mundo com Deus ou sem Deus. Pois, depois da queda, todas as pessoas iniciaram sua jornada por meio, como eu disse, do nascimento natural, com a natureza carnal. Com isso, posso dizer que prova muito bem que as palavras de Jesus, na nossa leitura bíblica em classe, em João 3,6, dizendo, quando Jesus disse que o homem que é nascido da carne é carne, né? E o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso é um fato, é uma realidade. Ou seja, meu amado, querido professor, por meio desse nascimento, o homem recebe a sua parte humana, a carnal, a carne, que está sujeito à morte, conforme eu citei aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, né? É uma pura realidade, eu disse que é um fato que a Bíblia nos mostra, esta passagem bíblica em Romanos 5,12. Pois bem, posso aqui afirmar que tudo na natureza humana está ligado ao que é próprio dessa existência do plano físico. E a Bíblia deixa bem claro, e a lição vem trazer isto para nós no dia de hoje. E aqui eu quero passar para você que observe bem que um homem nascido na carne não tem a sua natureza, não tem em sua natureza a espiritualidade de Cristo, o que nós chamamos de natureza espiritual. A sua inclinação é sempre para as coisas físicas e carnais. Como o homem não tem a natureza espiritual plantada no seu ser, ele não é uma nova criatura, não passou pelo novo nascimento, como eu disse, a sua tendência é para as coisas carnais, né? Contrário aos princípios divinos, né? Então, Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 8, se não me falha a memória, ele diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o segundo ponto ainda do primeiro subtópico diz sobre a vida com Cristo. E, pastor Filipe, o que é isso? Como eu disse, o nascimento espiritual só pode ser mediante ao arrependimento, a fé, a regeneração, a santificação, pelo qual o homem poderá começar a sua caminhada segundo o querer de Deus. Portanto, quando um homem nasce do casal, macho e fêmea, começa a sua jornada nesta terra, como eu disse, sua vida física. Se escolher andar sem Cristo, sem passar pelo novo nascimento, o seu destino, me desculpe, é a vida eterna separada de Deus.
Porém, se aceitar o convite de Jesus, que faz em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, que diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Louvado seja Deus. Esse convite quem faz é o Senhor Jesus. Então, possibilitando aqui esse convite, a entrada de sua vida como filho de Deus, como um novo homem, uma nova criatura, né? Passa a estar de imediato, quando nós olhamos, nas regiões celestiais com Cristo. E a Bíblia nos deixa claro que este homem que aceita Cristo, que arrepende dos seus pecados, ele tem escrito o seu nome no livro da vida. Ok? E aí pode ser que venha surgir uma pergunta. Pastor Felipe, mas o que é a vida com Cristo? O que é, Pastor Felipe, a vida com Cristo? E aqui eu venho dizer para você que a vida com Cristo é o começo de uma história de felicidade verdadeira, de plenitude do Espírito. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 2, corrobora isso que eu acabei de dizer, quando ele diz que por a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? O segundo tópico da nossa lição vai falar os 3 companheiros da nossa caminhada. Que companheiros são esses? Então, vamos aqui destrinchar esses companheiros. O começo da nossa jornada com Cristo tem a participação conjunta da Trindade. A Trindade podemos definir aqui como a união de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só divindade. Embora elas distintas, são iguais, eternas e da mesma substância. Além da Bíblia nos dar respaldo, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus nos afirma também. Ou seja, Deus é cada uma dessas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, compreendemos a doutrina da Trindade como uma realidade bíblica que descreve o relacionamento do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Essa verdade que eu acabei de dizer está revelada nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. E dela jamais podemos fugir, é uma realidade. Não se trata de uma invenção humana, como alguns pensam, né? Ou de um algo abstrato, mas sim está fundamentada nas Sagradas Escrituras. Então, toda a causa da nossa salvação foi uma ação primeiramente do Pai, envolvendo o seu Filho, como a nossa redenção e justificação por meio do arrependimento e ao crer. Então é por intermédio do sangue de Jesus que nos dá o perdão ao derramar ali na cruz do Calvário. Foi por intermédio do sacrifício de Jesus que nos trouxe a certeza de uma vida após a morte. E hoje Jesus atua em nosso favor, conforme a Bíblia nos mostra, perante ao Pai. Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados e do mundo inteiro, e isso nos dá a certeza de podemos dizer, de uma plena salvação e de plena segurança, tudo pelo intermédio do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. A terceira pessoa que eu quero aqui abordar, está presente na nossa jornada para o céu, é o Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo na vida do salvo, conforme Paulo diz a Tito, no capítulo 3, versículo 5, diz que não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que busca levar o cristão a viver uma vida santa, né? Ou seja, o Espírito Santo concede acesso ao Pai. Ou seja, por intermédio de quem? De Jesus, que é o Filho, o nosso sumo sacerdote. Amém? Portanto, aqui eu posso passar para você e entender que a nossa caminhada para o céu envolve as 3 pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Sem o papel desempenhado por cada um deles, não seria possível a doutrina da expiação vicária. Sim, por intermédio de Jesus na sua morte,
Ele levou os nossos pecados, tomou sobre si. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, podemos aqui dizer, são os três companheiros presentes na nossa caminhada para a Canaã celestial. O Pai eterno é um grande Criador que envia Jesus, eu já disse isso, João 3,16, para morrer ali na cruz do Calvário por os nossos pecados. Desse modo, está expressando o seu grande amor, né? Aonde diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus desenvolve o trabalho da nossa salvação encarnando-se para nos dar vida eterna. E João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, trazendo Deus aqui, podemos dizer, para perto de nós. O Espírito Santo, eu quero bem destacar aqui, que ele trabalha na nossa vida para que a obra de Cristo seja realidade em nosso ser, fazendo com que ele venha nos conduzir à santidade e às verdades distintas, as verdades centrais da fé cristã. Então, resumindo, quais são os três companheiros da caminhada cristã? A Santíssima Trindade: o Pai, Deus, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. A nossa lição da escola dominical, o nosso segundo tópico, fala sobre o novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? Ele vem fazer esta pergunta e aqui eu quero te dizer que não precisamos ir longe para responder tal pergunta. O próprio apóstolo Paulo diz que todos pecaram. Isso mesmo. Logo, Paulo diz também que o pecado leva à morte. Já disse isso aqui nesta aula. E é interessante observar que o homem do pecado não apenas tem consequências da morte, mas está separado de Deus. E para que possa se achegar a Deus, é preciso nascer de novo. Fique bem claro isso aqui. Para que ele venha se achegar a Deus, é necessário que ele venha se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, nascendo de novo. Logo, o homem vivendo no pecado segue a vida da velha natureza, lembra? Cujas obras são descritas por Paulo quando escreve aos irmãos da Galácia, no capítulo 5, versículo 19 e 21. Olha o que a Bíblia diz. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são, pastor? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, disjeções, heresias, invejas, homicídios, bebidices, glutonarias. E Paulo vai dizer que coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Observe muito bem isso aqui quando Paulo escreve aos irmãos da Galácia. Então, olhando para este cenário, podemos compreender o estado em que a humanidade caminha sem Deus. Os jornais, as mídias, revelam o panorama que a humanidade está envolvida. Ou seja, é tanto assassinato, roubos, crimes, em pleno século XXI, que observamos a desigualdade social. O egoísmo tem tomado conta de muita gente. O medo tem assolado vidas. Quantas pessoas estão depressivas? A humanidade está mergulhada em mentiras, estupros, né? Aborto. Quantos abortos nós não vemos aí, a mídia falando? Drogas. Ou seja, nada contra a psicologia e a sociologia. Mas essas ciências, né, na incansável busca de compreender o homem na sua natureza, né, e o porquê de suas ações maléficas, com todo o esforço, não tem alcançado sucesso, eu posso dizer isso aqui. Nada contra, visto que muitas das vezes analisam o homem apenas de fora e não de dentro para fora. Caso isso fosse feito, logo compreender a realidade, pois Jesus deixou claro os sinais que estão, né,
lá de dentro do homem, na sua vida não transformada. Em Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 19, é claro, quando diz que porque do coração procedem os maus pensamentos, quais são? Morte, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Jamais haverá uma sociedade, fique bem claro aqui, modificada e melhorada, sem a realidade transformadora do coração, né? O que só é possível mediante o Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Então, eu deixo aqui bem claro, nada contra a psicologia, nada contra a sociologia, mas o homem precisa nascer de novo. A natureza pecaminosa, esse homem precisa nascer de novo. Logo, todos os homens na terra, como eu disse, precisam desse novo nascimento. E existem dois problemas em suas vidas. Eu posso dizer que o primeiro é espiritual e o segundo, social. No espiritual, o homem que vive em pecado, ele está morto, como já abordei aqui, né? A situação em que ele torna é incapaz de conhecer a Deus e manter um relacionamento com ele. E Paulo vai corroborar isso em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Pois bem, toda a humanidade está em pecado. Por meio de seus esforços, de suas obras, jamais eles conseguirão se libertar. Isso foi bem esclarecido pelo apóstolo Paulo, que qualquer caminho tomado pelo homem sem Cristo será totalmente, em vão. De modo que o problema do pecado só pode ser resolvido como, pastor Felipe? Por intermédio de Cristo, por intermédio de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 38, nos diz da seguinte maneira: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu quero aqui deixar claro, na revista Almeida atualizada, fala em Mateus capítulo número 18, versículo 3, o seguinte: e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como a criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso é um fato, é uma realidade. Então, no aspecto espiritual, eu posso dizer que o homem precisa despir do velho homem, da sua velha natureza, como eu disse aqui, a velha natureza pecaminosa, passar pelo lavar regenerador do Espírito Santo, receber uma nova natureza, Estamos aprendendo aqui, nascer de novo. E 1 Pedro, capítulo de número 1, e versículo de número 4, se não me falha a memória, diz, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós. Amém? Então, como eu disse anteriormente, todos os homens na terra precisam do novo nascimento, porque existem dois problemas em suas vidas, um, como eu já disse, espiritual, e o outro social. O social, esse segundo, é amplo e envolve diversas questões nas mais diversas áreas. Contudo, não basta apenas sermos boas pessoas. Isso aqui é importante, não basta ser boas pessoas, realizar grandes obras, projetos sociais, lutar por implantações de grandes políticas públicas. Tudo isso é importante. Todavia, o grande problema está alojado dentro do homem. Isso mesmo, sua natureza pecaminosa. E ela só pode ser desfeita pela transformação ocasionada pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras. É fato. Então, além desta vida, uma vida eterna. Dela se poderá desfrutar aquele que nasceu de novo. João capítulo 3, nossa leitura bíblica em classe. O homem está morto em pecado
e também ele precisa da graça, ele precisa do favor divino para viver e para ter seus pecados perdoados. Somente por o sacrifício de Cristo. Torno a dizer, você, querido ouvinte, quem sabe ainda não teve o encontro com Cristo, somente pelo sacrifício de Cristo derramado ali na cruz do Calvário, pode te dar a certeza de uma vida eterna quando você se arrepende e se converte. A Bíblia nos diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e versículo de número 12, se não me falha a memória, ele diz, e em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não existe nenhum cidadão na face da terra se não for por Jesus Cristo. Não existe. Não existe. Então, o segundo tópico da nossa lição vai reforçar isso que eu acabei de dizer, quando fala a religião não faz nascer de novo. Não faz. Meus irmãos, podemos asseverar aqui que a estrutura da religião propõe até ao homem respostas de muitas questões existenciais. A religião dá essas respostas. Além disso, concede orientação moral e também dá um sentido à vida. Olhando para o aspecto antropológico, o homem é um ser em essência religioso. As muitas religiões do mundo vão surgindo com isso, criando seus símbolos, suas celebrações, suas doutrinas, seus ritos. Passamos agora pelo período da Páscoa. Suas crenças. Não é verdade? No entanto, devemos entender que a religião sempre faz parte da vivência humana. A própria OMS nos deixa isso também claro, ok? Então, a religião ela busca responder essas perguntas cruciais. Por exemplo, qual é o real sentido da vida? De onde o homem veio? Por que estamos aqui? Para onde iremos ao final de tudo? Ou seja, é na religião que tais perguntas angustiantes podem encontrar suas respostas, concedendo ao homem certo tipo de consolo e conforto. Mas aqui eu quero abrir um parênteses também, que é bem verdade que a religião dá respostas para essas questões existenciais, dando à alma do homem, trazendo à alma do homem paz, consolo, esperança, e levando cada pessoa a entender que a vida tem um sentido. Mas a religião atinge, que eu posso dizer aqui, que muitas das vezes, a religião atinge o que a tecnologia não pode atingir, o que a racionalidade não pode dar. Como assim, pastor Felipe? A paz e o conforto para a alma. Só é preciso levar em consideração isso. Algo muito importante. A religião que segue os princípios da palavra de Deus. Mas existe também aquela religião que eu chamo de religião natural, a qual é produto do homem, cuja sua base está fundamentada no egoísmo humano. E, com isso, é preciso dizer que, com base na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, que o cristianismo verdadeiro não é religião, mas trata-se de um relacionamento firmado entre Deus e o homem. Por meio de quem? Do sangue de Cristo, do sangue de Jesus. Então, em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 e 19, diz: sabemos que não foi com as coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais, mas foi como? Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então foi por intermédio de Cristo, não foi com prata, não foi com ouro que nós fomos resgatados, mas foi pelo sangue de Cristo, na sua morte vicária. Ok? Então,
É importante deixar claro que, na atualidade, muitas pessoas fazem uso do termo de religião para se referir a todas as seitas. Já viu isso? Por exemplo, maometismo, budismo, hinduísmo. Inclusive, colocar o cristianismo nesse meio, como se isso deixasse bem claro que ele fizesse parte do cristianismo disso, aonde que nós não vemos fundamentação para isso. Então, a nossa lição ela vem trazer isso de forma bem clara nesse segundo subtópico do segundo tópico, quando diz a religião não faz nascer de novo, né? Então, muitas pessoas acham, porque eu nasci nesta religião, né? Meus pais foram assim. A religião humana, a natural, não pode jamais promover a salvação. Quem salva, meu amado, querido ouvinte, professor, é Jesus Cristo. Já citei aqui Atos capítulo de número 4. Né? Atos capítulo de número 3 também vai falar nisso muito bem, quando diz arrependei-vos e convertei-vos para que sejam pagados os vossos pecados. Então, para que o homem venha nascer de novo, é necessário o novo nascimento. É necessário se arrepender. Bom, o terceiro subtópico diz o novo nascimento e o seu processo, né? Então, do que se trata, pastor Felipe, esse nascer de novo? Eu posso afirmar para você, querido professor, ouvinte, querido aluno, que trata-se de uma ação plena do Espírito Santo, o que é denominado na Bíblia, eu já disse por diversas vezes, novo nascimento. O novo nascimento quer dizer arrependimento, regeneração. Ou seja, foi regenerado um homem por intermédio do sangue de Cristo. Eu posso dizer ainda que esse novo nascimento é um milagre operado por Cristo, né? Na vida de um homem que aceita com fé. Um homem que estava mergulhado no pecado, mergulhado, fazia tudo o que bem entendia, igual eu disse aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, e agora, ao aceitar a Cristo, ele aceita recebendo a justificação, a regeneração, a adoção, a santificação por intermédio do arrependimento. O terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O Novo Testamento é o nosso subtópico. Fazendo um resumo da nossa lição, para você compreender, ao voltarmos para o Antigo Testamento, vemos que está repleto de profecias messiânicas, né, no Antigo Testamento. Isto é, está relacionado à pessoa de Jesus Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Já no Novo Testamento, podemos ver que também ela está se revelando a todos nós, tanto no Antigo quanto no Novo. E Paulo, escrevendo aos Gálatas 4, ele vai dizer que, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, e com ele teve início, podemos dizer, a igreja, fundada como fundamento Cristo, como alicerce dos testemunhos dos apóstolos. Então, quando tomamos o Novo Testamento em mãos para fazer uso, nós olhamos a revelação perfeita do Senhor Jesus Cristo, esses 27 livros do Novo Testamento. E é através desses 27 livros do Novo Testamento que constam as verdades que antes estavam ocultas, profetizadas pelos profetas lá no Antigo Testamento, mas agora totalmente revelado. Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizendo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, por quem? Pelo Filho. Agora, esse novo pacto que chamamos, ou nova aliança, é firmado com Deus na nossa salvação. É importante deixar claro aqui que essa nova aliança que vimos com Cristo, ela é resultado do sacrifício de Cristo, da morte, né, do sangue de Cristo derramado. E 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, vai dizer, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O segundo subtópico diz o tema principal do Novo Testamento. Pastor Felipe, qual é o tema
principal do Novo Testamento? Qual o centro da pregação dos apóstolos do Novo Testamento? Pois bem, o tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados na Bíblia, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, todos estão apontando, falando, testemunhando, e o próprio Paulo diz que recebeu do Senhor que também nos ensinou. Ou seja, o tema da mensagem dos apóstolos, a doutrina que eles passaram a ensinar, tudo se firmava em Jesus Cristo. Ou seja, ele é a pedra principal. Efésios capítulo 2, 21 e 22, vai dizer, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor. Então, Pedro, como apóstolo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 ou 6, acho que é o 5, vai dizer, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Posso lhes afirmar, meu querido irmão, ouvinte, professor, escola bíblica, que o cristianismo tem sua base alicerçada em Cristo Jesus. Ele é o fundamento. O cristianismo verdadeiro, o cristianismo que prega que Jesus veio, ressuscitou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, esse sim tem como fundamento e base o Senhor Jesus Cristo. A importância que eu posso dizer do Novo Testamento na caminhada do cristão, meu amado irmão, é que deve o cristão começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. O tema da lição a palavra-chave é caminhada. Por quê, pastor? Porque reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. É no Novo Testamento. Posso dizer também que um cristão que vive a sua vida de fé, firmada na nova aliança, procurando atentar para os ensinos de Cristo, presentes no Novo Testamento, jamais se abrirá aos novos modismos, às novas doutrinas comprometedoras, visto que a palavra de Deus nos diz em João capítulo 8, versículo 32 e 36. No 32 ele vai dizer, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o 36 afirma, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, cristão, que a pessoa que vivia uma natureza, que a lição fala, uma vida humana, longe de Deus, mergulhado no pecado, mergulhado nos seus desejos, nas suas práticas, nas suas concupiscências, o homem carnal, e ao aceitar a Cristo, esses três companheiros que eu disse aqui nesta manhã, nesse dia, os três companheiros da nossa caminhada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, esse homem que se arrependeu, se converteu dos seus pecados, mudou de direção, não é verdade? E é bem verdade que esse homem agora, ele trilhará um caminho novo, terá uma nova vida, e os seus companheiros de jornada são essas três pessoas que nós vimos nesta aula. Pois bem, conclusão da nossa lição. A jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, seremos guiados pela palavra do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do nosso Jesus, em que a nossa fé está fundamentada. Então, lição maravilhosa essa, que nós aprendemos. Espero poder ter ajudado você, professor, superintendente, com esta explanação desta lição, e reforçar: a religião não faz nascer de novo. Tem muitas pessoas que estão presas às tradições. Os meus pais eram de tal denominação, de tal igreja, e eu vou morrer nesta igreja porque meus pais eram assim. Eu sigo as tradições dos meus pais, mas deixa eu te dizer, com base no que nós aprendemos nesta lição, que quem salva não é religião. Ela mostra o caminho, ela vem trabalhar
essa parte interior do homem, tirando alguns questionamentos que ele tem ao longo da vida, e mesmo a psicologia tentando entender o homem, a sociologia, a ciência por geral. Eu quero dizer que nada contra essas ciências, mas dizer que é Jesus que tem o poder de apagar toda mancha deixada pelo pecado no homem, ok? Então é somente Jesus. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens pelo qual devamos ser salvos. Você tem esse texto aqui, que é o Senhor Jesus Cristo. Não tem como. Você pode ir de norte a sul, não tem nenhum ser humano na face da terra que tem poder de apagar os pecados. Se você está distanciado dos caminhos do Senhor, Jesus te chama nesse dia para que você venha ter um encontro com Ele. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece bom e o fim deles são caminho de morte. E o Senhor Jesus Cristo quer mudar. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, este caminho que você tem trilhado, que está te levando de mal a pior, vem para Jesus enquanto é tempo, porque Ele tem um plano na sua vida. Inclusive, ao aceitá-lo, Ele será o seu companheiro de jornada. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, muito obrigado. Até aqui você esteve conosco. Deixe seu like e permaneça conosco nos demais vídeos que estaremos aqui ministrando sobre as lições bíblicas, a carreira que nos está proposta.